José Mourinho voltou ao Real Madrid, mas nem todos parecem entusiasmados com isso. Conforme a Copa do Mundo se desenrola, várias estrelas do Madrid encontraram-se no centro de crescente especulação, com relatórios sugerindo que alguns podem estar reconsiderando seus futuros antes mesmo da nova era de Mourinho começar. E quando você descobre quem são alguns desses jogadores, a situação fica ainda mais chocante. Deixe-me atualizá-lo. O Real Madrid assinou José Mourinho para um contrato de 3 anos como novo técnico, e o timing não poderia ser mais dramático, porque agora uma boa parte do elenco do Real Madrid está a milhares de quilômetros de distância na América do Norte jogando a Copa do Mundo FIFA 2026. E alguns deles, baseado no que está sendo dito e reportado na preparação para este torneio, estão enviando todos os sinais de que o Real Madrid de Mourinho não é um destino que eles estão ansiosos para retornar. Haverá 11 jogadores do Real Madrid na Copa do Mundo FIFA 2026. E pela primeira vez na história, não há um único representante do Real Madrid no elenco da Espanha. Isso por si só te diz algo sobre o estado do clube, mas são os jogadores que estão lá. Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, cujas situações no clube são as mais combustíveis. Comece com Vinícius. Vinícius sai de contrato em 2027 e ainda não chegou a um acordo com o clube para estender sua permanência. De acordo com The Athletic, ele informou a Los Blancos que não renovaria seu contrato enquanto seu relacionamento com o técnico Alonso permanecesse tão deteriorado. Isso foi sob Alonso. Agora Alonso se foi. Mourinho está dentro. E a pergunta que paira no ar sobre cada sessão de treinamento que o Brasil teve na América do Norte é: Vinícius quer jogar para Mourinho? A preocupação com a falta de acordo sobre um novo contrato para Vinícius que está alimentando conversas sobre sua saída. Ele está na Copa do Mundo jogando o futebol de sua vida em uma camisa do Brasil e ninguém no Bernabéu pode te dizer com certeza que ele estará lá no próximo agosto. Depois tem Jude Bellingham. Bellingham é o único jogador do Real Madrid no elenco da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo FIFA 2026. Ele foi objeto de intenso escrutínio após uma temporada turbulenta no nível de clube, e a recepção que recebeu dos torcedores do Bernabéu não foi bonita. Os jogadores foram vaiados do campo em sua última partida do ano, uma vitória de 2-0 sobre o Sevilla no Bernabéu. Bellingham estava entre aqueles que receberam a frustração da torcida. Agora ele está no acampamento da Inglaterra, tentando ganhar uma Copa do Mundo enquanto em casa há um novo técnico cujo estilo e exigências são o oposto do que ele está acostumado. Valverde e Tchouaméni são, discutivelmente, o caso mais explosivo. O clímax infeliz da temporada do Real Madrid foi uma briga em treinamento entre os meio-campistas Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. Ambos os homens estão agora na Copa do Mundo. Valverde com o Uruguai, Tchouaméni com a França. E ambos estão caminhando para uma pré-temporada sob um técnico que já sabe sobre sua altercação e aparentemente não está impressionado. De acordo com relatórios da imprensa espanhola, Mourinho pediu ao Madrid 6 contratações para dar início a seu segundo reinado no Bernabéu e quer reconstruir completamente o elenco, incluindo uma revisão drástica na defesa. Quando um novo técnico diz que quer reconstruir completamente, alguns dos jogadores que ouvem isso de um acampamento da Copa do Mundo do outro lado do Atlântico tendem a começar a fazer as contas sobre seus próprios futuros, e as contas para vários deles não está apontando de volta para Madrid. Para entender por que a chegada de Mourinho está afetando o elenco da maneira como afeta, você precisa entender os destroços em que ele está entrando, porque a palavra reconstrução nem sequer começa a cobrir. Este é um clube que passou 2 temporadas inteiras se perdendo. O Real Madrid entrará na temporada 2026-27 tendo passado 2 temporadas inteiras sem um troféu importante, enquanto os últimos meses foram assolados por manchetes que afetam o moral fora do campo. Pense nisso. O clube mais decorado da história do futebol, a instituição construída sobre vencer, sobre noites da Champions League que sacodem o mundo, ficou 2 anos sem um único troféu. E a maneira como falharam foi tão ruim quanto a falha em si. Perderam para os arquirrivais Barcelona na final da Supercopa Espanhola, o que levou ao despedimento do técnico Xabi Alonso no dia seguinte, e foram então eliminados da Copa del Rey com uma derrota de 3-2 para o time de segunda divisão Albacete sob o novo técnico Álvaro Arbeloa. Eliminados da Copa del Rey por um time de segunda divisão no Real Madrid, um clube que nem sequer perdeu um jogo da Liga na temporada. Eles venceram a Liga com 100 pontos uma década. Xabi Alonso chegou com enorme promessa e enorme boa vontade. Ele deveria ser o homem que restaurasse a identidade do clube, o filho pródigo de certa forma,
uma lenda voltando para guiar os blancos de volta ao topo, mas desravela-se rapidamente. Alonso durou apenas 7 meses no comando e entrou em conflito com várias figuras proeminentes em um elenco repleto de galácticos. Vinícius, Bellingham e Valverde estavam entre aqueles que supostamente entraram em conflito com um técnico que nem sempre se curvava para suas exigências. O relacionamento entre Vinícius e Alonso foi particularmente bagunçado e se desenrolou publicamente. A desconexão entre os dois dominou os títulos durante a vitória do Madrid no clássico sobre o Barcelona. Vinícius foi visto reclamando depois de ser substituído por Alonso no segundo tempo da partida, e ele subsequentemente emitiu um pedido de desculpas público, mas levantou mais sobrancelhas ao negligenciar mencionar seu técnico em sua declaração. Pelos motivos errados durante sua própria vitória clássico do Time. E então Arbeloa chegou, ex-jogador de Mourinho, lançado em uma situação impossível. O outlet espanhol Diário reportou que Mourinho havia estabelecido exigências rigorosas para se tornar o próximo técnico do Real Madrid, incluindo que ele não aceitaria nenhuma interferência do elenco em relação à sua seleção. Isso havia sido supostamente um ponto de discórdia importante sobre Arbeloa, com vários jogadores dito terem tido desacordos com o técnico espanhol sobre seu tempo de jogo. Então, o padrão é claro. Técnico após técnico lutou porque o elenco, esta coleção de egos de classe mundial, havia essencialmente estado dirigindo o show. Florentino Pérez encarregou Mourinho de restaurar a ordem no vestiário fraturado de Madrid, que havia sido afetado por brigas de jogadores e argumentos com a comissão técnica. Essa é a herança. Isso é o que Mourinho entrou quando concordou em voltar ao clube que ele último gerenciou em 2013. E aqui está a coisa. Ele não está vindo para ser gostado. Ele está vindo para terminar. No momento em que o nome José Mourinho foi anexado a este trabalho, a conversa no futebol mudou porque Mourinho não chega. Ele não caminha na ponta dos pés em um vestiário cheio de egos superstar e educadamente pede para todos se comportarem. Ele entra, identifica exatamente quem e qual é o problema, e começa a tomar decisões. O retorno de Mourinho ao Real foi confirmado após Florentino Pérez ser reeleito como presidente do Los Blancos. E do momento em que a confirmação chegou, a escala do que ele está planejando ficou clara. Relatórios indicam que Mourinho estabeleceu uma série de exigências rigorosas para assumir o trabalho, incluindo que ele não aceitaria nenhuma interferência do elenco em relação à sua seleção. Essa linha única deveria enviar um arrepio pela espinha de cada jogador daquele elenco que ficou acostumado a operar com liberdade sob técnicos anteriores. O Real Madrid está planejando uma série de mudanças nos bastidores junto com a chegada de Mourinho como técnico, e ele quer chegar em Madrid acompanhado por sua comissão técnica de Benfica, o que por sua vez levará a mudanças no pessoal do primeiro time em Valdebebas. Este não é um homem se estabelecendo. Esta é uma reorganização completa. O técnico de fitness do Madrid, Antônio Pintos, e o técnico de goleiros, Luís Lopes, não têm certeza de continuar em seus papéis na próxima temporada, e outros movimentos também são esperados no departamento médico após problemas de lesões persistentes privarem o primeiro time de jogadores-chave por longos períodos nesta temporada. E então há as partidas de jogadores. Mourinho está pronto para permitir que 10 jogadores do Real Madrid deixem o clube uma vez que se torne técnico, e ele teve conversas com o presidente do clube, Florentino Pérez, sobre assumir 10 jogadores em um elenco que já perdeu Dani Carvajal e David Alaba. O outlet português Record alega que Mourinho sancionará as partidas do goleiro André Lunin, laterais Fran Garcia e Ferland Mendy, meio-campista Dani Ceballos e atacante Gonzalo Garcia. Depois tem Eduardo Camavinga. O relatório observa que Camavinga provavelmente sairá em meio ao interesse dos principais clubes da Premier League. Camavinga, jovem, talentoso, campeão da Champions League na adolescência, sendo empurrado para a porta, te diz algo sobre como drasticamente o elenco está prestes a parecer diferente e os substitutos que Mourinho quer. Ele concordou com o acordo para o ex-capitão do Manchester City, Bernardo Silva, enquanto também ativava a cláusula de rescisão da Inter de Milão, Denzel Dumfries, e se mudava para trazer o defensor do Liverpool, Ibrahima Konaté, depois que ele deixou seu contrato. Essas são as pessoas de Mourinho. Jogadores que se encaixam em um sistema específico, uma intensidade específica, um nível específico de disciplina. Não jogadores que fazem birra quando são substituídos em um clássico. O próximo chefe sem dúvida quererá deixar sua marca neste elenco, e a queda feia do conflito Valverde-Tchouaméni sugeriu que este é um elenco que precisa de união.
O carimbo de Mourinho historicamente tende a ser permanente. Os jogadores que estão atualmente na Copa do Mundo decidindo seus futuros, é melhor entender que o Real Madrid que retornam não será como aquele que deixaram. Aqui está uma realidade sobre grandes torneios que não é muito discutida. Quando uma mudança de técnico acontece em um clube no meio do verão, a Copa do Mundo deixa de ser puramente sobre. Isso se torna uma audição. Para alguns desses jogadores, cada jogo na América do Norte está sendo assistido por potenciais pretendentes. Cada performance aumenta ou diminui seu valor. E para a contingência específica do Real Madrid, há uma borda para tudo isso porque vários deles estão jogando sabendo muito bem que podem não voltar ao Bernabéu. Madrid pode não ter um jogador competindo por espaço no evento de destaque pela primeira vez, mas ainda estão bem representados. 11 estrelas abrangendo 9 países diferentes na maior Copa do Mundo de todos os tempos. E essa disseminação em tantas nações torna a situação ainda mais complicada de gerenciar do ponto de vista de Mourinho. Ele não pode colocar ninguém do lado. Ele não pode sentar e conversar em uma conversa de pré-temporada. Eles estão em diferentes hotéis de equipe em continentes diferentes. A única comunicação acontecendo é através de agentes, através de vazamentos, através do que é reportado. Vinícius, em particular, está em uma posição interessante. Carlo Ancelotti nomeou Vinícius no elenco do Brasil e ele tem estado em forma voadora, marcando 17 vezes para os blancos na segunda metade da temporada. Essa forma o torna um dos atacantes mais letais deste torneio e um dos nomes mais atraentes do mercado. Sua situação contratual é conhecida. Seu relacionamento com o clube é frágil. E a Arábia Saudita já foi pendurada à sua frente em anos anteriores. Cada gol que ele marca nesta Copa do Mundo potencialmente adiciona um zero a uma oferta que já está sentada em algum lugar em um Bellingham. A situação de Bellingham é diferente, mas igualmente significativa. Há uma questão de saber se Bellingham poderia ser o capitão de Mourinho, dado que o próximo chefe elogiou publicamente o caráter de Bellingham no passado. Essa é uma versão de como isso se desenrola. Mourinho apoia Bellingham. Dá-lhe a abraçadeira, e de repente o inglês tem uma razão para se inclinar em vez de se afastar. Mas a outra versão é aquela em que Bellingham tem vivido. Sendo vaiado por seus próprios torcedores, jogando em um time disfuncional e vendo seus performances serem despedaçadas na imprensa semana após semana. E depois tem o eixo Tchouaméni Valverde. O elemento mais imprevisível de tudo isso. O retorno de Mourinho pareceu ser acelerado nesta primavera após uma série de incidentes em treinamento, que culminou em Federico Valverde necessitando de tratamento hospitalar. Tratamento hospitalar. Isso é para o que a luta entre Tchouaméni e Valverde escalou. Esses são dois jogadores que agora têm que voltar para a pré-temporada, olhar um ao outro nos olhos e de alguma forma funcionar como companheiros de time, sob um técnico que dirige a equipe mais apertada. Valverde é vice-capitão. Carvajal fez referência ao uruguaio assumindo a honra dele em uma postagem de mídia social. Mas depois da discussão de treinamento de Valverde com Tchouaméni, Mourinho pode procurar um líder alternativo, então Valverde já está olhando sobre seu ombro para suas próprias perspectivas de capitania. Tchouaméni está no elenco francês tentando permanecer relevante em um time que não precisa que ele seja nada além de composto e confiável. Ambos os homens sabem que quando a pré-temporada começar, Mourinho estará observando absolutamente tudo o que eles fazem. Quando esta Copa do Mundo terminar e o elenco eventualmente se reunir em Madrid para a pré-temporada, haverá um momento de acerto de contas. O confronto entre o que Mourinho exige e o que este elenco foi permitido ser, e ninguém no futebol está mais preparado para esse confronto do que o próprio Mourinho. O Real Madrid elegeu trazer Mourinho de volta há 13 anos após seu primeiro período para trazer ordem a um vestiário que ficou envolvido em controvérsia fora do campo. Após um final decepcionante de uma temporada sem troféus, quando Florentino Pérez busca por Mourinho, nunca é um movimento de pânico. É um Real Madrid o quer de volta por causa de seu recorde na última vez que estava lá, incluindo um título de La Liga vencido com 100 pontos. Nenhum time do Real Madrid antes ou desde alcançou isso. Isso não foi esquecido por Pérez. Os jogadores voltando desta Copa do Mundo estão caminhando para uma pré-temporada que começa oficialmente em 13 de julho.
Mourinho oficialmente começará seu segundo reinado. Quando a pré-temporada começar nessa data e a forma daquele elenco no momento em que essas primeiras sessões de treinamento acontecerem vai parecer dramaticamente diferente daquele que mancou até um segundo lugar em La Liga e saiu da Champions League em uma voz de fora do elenco atual que vale a pena ouvir aqui. A lenda do Real Madrid, Pepe, um homem que jogou sob Mourinho e que sabe as exigências que ele traz consigo, tinha isto a dizer quando perguntado sobre o retorno. O mais importante é que o clube esteja unido. Era um momento crucial para fomentar essa unidade entre o clube, os torcedores e os jogadores. Mourinho é uma figura-chave para garantir que todos estejam na mesma página e para ajudar Madrid a retornar à glória. Tenho certeza de que o Real Madrid vencerá títulos novamente. Esse é o otimista e não é sem base. Mourinho tem um histórico trabalhando com os melhores, o que deveria encorajar os torcedores do clube que ele sabe os métodos para combinar superastros em uma força unida. Mas a outra metade daquela história também existe. Houve uma queda bem divulgada com Iker Casillas quando ele estava por último no Real. O homem que construiu um dos períodos mais bem-sucedidos da história de La Liga também criou fraturas que levaram anos para reparar. Este é Mourinho. Os resultados e a fricção tendem a chegar juntos. Então, aonde isso deixa os 4 jogadores que estiveram no centro desta história? Vinícius é um homem cuja situação contratual não é resolvida, cujo relacionamento com o clube foi prejudicado há mais de um ano, e que está atualmente no maior torneio do mundo com cada agente do futebol observando-o. Se ele marca gols e Brasil vai fundo nesta Copa do Mundo, os números sendo oferecidos para ele farão afastar-se do Madrid uma conversa muito séria. Bellingham sabe que Mourinho o avalia e isso pode ser o salva-vidas que mantém ele comprado. Tchouaméni e Valverde devem resolver suas diferenças e provar a um técnico que não tolera caos que eles podem ser membros profissionais e focados de um elenco vencedor. O fundamental mudança acontecendo aqui é isto. O retorno de Mourinho marca uma tentativa do clube de restaurar a ordem e a liderança a um vestiário que recentemente sofreu com atrito interno, falta de liderança clara e performances fracas de grandes estrelas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Fede Valverde. Os jogadores que se encaixam naquela nova ordem ficarão e potencialmente prosperarão. Os que não, aqueles cuja resposta para ser pedido para se alinhar é silenciosamente fazer uma audição para uma mudança enquanto estão a milhares de quilômetros de distância na Copa do Mundo, descobrirão que Mourinho não persegue ninguém. Mourinho pretende reforçar o elenco após 2 temporadas sem troféus e o resultado das eleições determinará quem tem a palavra final em transferências e estratégia de equipe. Mas sem dúvida, a direção está definida. O novo Real Madrid está sendo construído com ou sem as estrelas que não conseguem decidir se querem fazer parte disso. E quando a pré-temporada começar em julho, os jogadores que estão ausentes, física ou mentalmente, descobrirão exatamente o que isso significa sob um técnico que venceu um título de La Liga de 100 pontos exigindo compromisso total de todos em seu prédio. A Copa do Mundo tem uma maneira de fazer tudo parecer temporário. Bandeiras, hinos, fases de eliminação, consome você tudo. Mas quando o apito final soar e os voos de volta para a Europa forem marcados, a pergunta que paira sobre este torneio inteiro para 4 jogadores do Real Madrid finalmente terá que ser respondida. Não em uma coletiva de imprensa, não através de um agente, mas face a face com José Mourinho em um campo de treinamento em Valdebebas. E é quando descobriremos se não estou voltando é um sentimento.